As constantes aparições do filho da pastora Reinalda Carvalho na casa do influenciador Ítalo Santos têm provocado muitas críticas à própria Reinalda. Muita gente que acompanha a pastora tem criticado a postura até mesmo dela em relação ao filho. Por exemplo, participando do carnaval num bloco que foi capitaneado pelo Ítalo Santos. O pastor estava lá, o seu filho também até caracterizado. Mas as críticas não são direcionadas apenas à mãe do adolescente Miguel. Elas também são apontadas para o pai. E nesse caso é o pastor Anderson Paiva, com quem nós conversamos essa semana. O pastor Anderson conversou com a nossa redação, topou dar uma entrevista e falar o que ele pensa a respeito do filho que está aparecendo o tempo todo nas redes sociais do Ítalo, da forma como ele tem se apresentado, em muitas festas, curtições, etc. E também o que ele pensa a respeito da postura da própria Reinalda frente a essa situação. Essa entrevista na íntegra você vai assistir a partir de agora, mas antes disso eu já quero te pedir para deixar o teu joinha, deixa o teu like, isso ajuda demais o nosso canal. Se você não é inscrito neste canal, se inscreve, a gente tem sempre buscado trazer informações relevantes do meio gospel por aqui. A gente sempre que pode traz inclusive um entrevistado para falar, para esclarecer alguma polêmica que surja no meio evangélico. Nesse caso a gente vai conversar agora com o pastor Anderson Paiva, ex-marido, o primeiro marido da pastora Reinalda e o pai do adolescente Miguel, que é o filho da Reinalda. Pastor Anderson, seja muito bem-vindo. Eu sou Israel Nascimento aqui do Fuxico, gosto, um prazer imenso estar conversando com o senhor nesse momento. Eu queria que o senhor aproveitasse e já se apresentasse para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando. Quem é o pastor Anderson Paiva, de onde o senhor está falando? Fala um pouco também sobre a sua história, sobre o seu ministério. Fique à vontade. Meu querido, prazer estar aqui com você. Pai do Senhor, um bom dia. Também a todos aí que acompanham o Fuxico Gospel. Pois é, eu sou o pastor Anderson Paiva. Estou aqui em Teresina fazendo trabalho missionário, onde esse trabalho já perdura durante 15 anos, 14, 15 anos. A gente implantou uma igreja aqui e começamos esse trabalho missionário aqui nessa capital. O despertar da nossa vinda para cá, para o estado, é porque há 15 anos, 14 anos atrás, até saiu que o estado do Piauí era o estado menos evangélico do Brasil. Isso aí foi até manchete de rede nacional. Então, despertou no meu coração de vir fazer trabalho missionário aqui, onde começamos por intermédio de um casal, e esse trabalho tem perdurado durante esse tempo, Então, foi assim a nossa vinda para cá, no estado do Piauí, para a capital de Teresina. Encontrou muitos desafios aí, pastor? Israel, foi fácil não, principalmente porque nós começamos um trabalho aqui sem, posso dizer assim, sem um apoio, certo? Mesmo com a chama do Espírito Santo no coração, e começamos um trabalho do zero, ganhando 1 a 1 para Cristo, Hoje, com a graça de Deus, nós temos uma sede própria, que ainda está em fase de construção, está terminando, e congregações, alguns bairros aqui bem carentes, onde nós estamos também evangelizando. Qual a rede de apoio que o seu ministério tem para esse trabalho missionário? Tem mantenedores, patrocinadores? Como é que funciona? Recurso dos próprios irmãos, dos próprios fiéis da igreja. Tem recursos próprios, com a pouca quantidade de fiéis que tem dentro da situação do estado do Piauí, da situação da capital de Teresina no requisito evangélicos, não é fácil, mas Deus tem dado graça, Deus tem suprido a nossa necessidade. Qual a sua expectativa para esse trabalho missionário? O que você pensa para o futuro dele, pastor? Assim, eu já tenho um trabalho onde a gente tem até o caso de algumas pessoas que eram usuários, dependentes químicos, que vieram do crack, Crack tirou a dignidade. E através da evangelização, com algumas casas de recuperação que sempre nos apoiam,
houve a reabilitação dessas pessoas. Inclusive, tem uma pessoa que era até mendigo de rua, a situação que ele ficou, né? Saiu da casa dos pais, da família, etc. Virou até mendigo e hoje ele é pastor de um trabalho missionário aqui ligado à nossa igreja aqui, uma cidade próxima. Então, esse é o trabalho que é realizado aqui. Teresina. Tem rendido muitos frutos. Mas, pastor, muita gente talvez não lhe conheça, mas conhece a sua ex-esposa, que é a Renálida. E aí vem a pergunta, né? O que aconteceu? O senhor pode comentar um pouco para a gente entender um pouco sobre o fim do relacionamento com a Renálida, como é que foi? O que provocou isso? Israel, assim, na época nós éramos muito novos, tanto eu como ela. Nós éramos, eu estava na minha idade de completando 18 anos de idade, ela também é bem próxima, e nós éramos sem maturidade. Então, com a igreja, eu acredito que você sabe disso, a igreja em si, há 15, 20 anos atrás, 15 anos atrás, 17 anos atrás, ela tinha uma postura mais dura no requisito de relacionamento. Ou seja, tinha aquela situação que o jovem, ele tinha que namorar já com a data do casamento marcada para dizer, né? Então, a gente não tinha muita preparação na época, auxílio, eu posso dizer, sobre temas noivado, namoro, casamento. Esses temas são atuais e a igreja abordou, a igreja começou a abordar. Não toda de um modo geral, mas algumas, certo? Então, dentro disso aí, a gente chegou a casar. No primeiro conflito que teve, pela imaturidade, não deu certo. Então ela seguiu a vida dela, eu segui a minha vida. Não foi situações que pudesse denegrir tanto a minha imagem como a imagem dela, não. Foi mesmo imaturidade nossa, aonde gerou o Miguel, né? E eu continuei com a minha vida ministerial e ela continuou com a vida dela ministerial. E hoje nós somos amigos, tranquilo, não temos nenhuma indiferença, certo? E o senhor falou bem, o senhor falou do Miguel, e muita gente tem questionado, até pedido para gravar sobre os vídeos que o Miguel aparece, pastor, na casa do influenciador, o Ítalo, e talvez esse seja o ponto principal da nossa conversa aqui. Como que o senhor, como pai, está acompanhando essa situação? Ele, até então, o Miguel praticamente não aparecia nas redes sociais, né, com tanta frequência assim. E agora está aparecendo em festas, em carnaval e por aí vai. Como pastor e como pai, como que o senhor vê o seu filho na casa do influenciador Ítalo Santos? E Israel, assim, com o pai, e eu acredito a mãe também, ele ama o filho independente de qualquer situação, certo? Como pastor, eu tenho meus posicionamentos, e o que eu posso fazer é aconselhar o meu filho, trazer um conselho para ele, como sempre eu fiz, dando um apoio, por mais que, devido à obra missionária, eu tive que me ausentar de perto dele, certo? Ou seja, eu passei esse tempo todo distante, mas sempre presente, na medida do possível, eu estou lá com ele, telefone, videochamada e etc. Agora, a mãe dele, ela dá todo o apoio que ele precisa. Ela sempre foi presente na vida dele, em todos os sentidos, tá? Isso aí eu nunca me preocupei, porque ela sempre cuidou muito bem do Miguel, certo? Às vezes, ela tá viajando, mas sempre ia ligando para mim, Anderson, o Miguel assim, ele dá uma ligadinha para ele aí também, conversa com ele e tal. Sempre, toda situação que ele enfrenta, eu fico a par. Ela me deixa ciente. Antes dele ir para casa do influenciador, ela conversou comigo. E ela disse, Anderson, ele começou um namoro com uma menina. E o Miguel, ele é um pouco ansioso, né? E ele quer, porque quer, tá namorando com ela. E assim, Israel, você tem filhos, não tem? Sim. Tem filhos. Mas os seus filhos já atingiram a faixa etária de 9 anos. Ainda não. 8, 9 anos. Pronto. Então ainda dá para você controlar.
ainda está dentro do seu controle como pai, né? A gente sabe que até os 12 anos de idade é a formação no requisito de caráter da criança, né? Até entrar na fase de adolescente. Mas nessa fase, quem tem filhos adolescentes que está intermediando entre 15 até a idade de jovem, né? Que vai 15, 16, 17, 18 anos. Essa idade é uma idade dificílima. É uma idade que hoje, nos dias de hoje, se a gente for impor, trazer imposições, usar de uma forma de autoritarismo, vai causar uma revolta no coração do adolescente. Vai causar uma revolta no coração dos jovens. Então, quantos casos de pessoas no meio evangélico que têm um caráter ilibado, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que às vezes por tomar uma postura bem rude com seus filhos, por trazer algumas imposições autoritárias ou com autoritarismo, terminaram que os filhos, enveredando por outros caminhos, ficaram revoltados, abandonaram casa de pai, casa de mãe, abandonaram o auxílio dos pais e da mãe, né, a proximidade. Então, assim, dentro disso aí, nem eu e nem tampouco a Renalda em si, ela pode fazer assim imposição de chegar para ele e dizer, olha, é assim, 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 porque ele pode até obedecer como filho. Certo? Mas existe um versículo na Bíblia, no livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, é Deus falando a Zorobabel. Deus diz, não é por força e nem por violência, e sim pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Eu sei que esse versículo, dentro do contexto, está falando sobre a obra de Deus naquela atualidade. Mas a gente pode fazer uma aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E para o filho não é diferente. Então, assim, ele é de menor ainda, ele está dentro da menor idade penal, né? Ele não é menor vulnerável, né? Porque ele já tem 16 anos, ele já tem um poder de relacionamento de sim e de não, certo? Sim. Mas assim, com certeza, se ele ou acontecer alguma coisa que precisar da intervenção, certo, do pai ou da mãe, tendo em vista que ele é menor idade ainda, com certeza ela vai intervir, a gente vai intervir sem problema nenhum, entende? Mas assim, como pai, como mãe, a mãe, ela tem um coração tão grande que a Bíblia diz que Deus compara até, tem até um comparativo do amor de Deus com o amor de uma mãe. Né? O filho, às vezes, ele entra no mundo da criminalidade, ele faz todo tipo de absurdo, a mídia cai para cima, sentença até em outros países de morte. Todo mundo abandona, mas a mãe vai lá na penitenciária, faz a visita. Eu fui pastor de uma mãe que o filho dela cometeu crimes bárbaros, mas toda quarta-feira ela estava levando o leite dele, ela estava levando a comida dele, ela estava levando auxílio para ele, né? A companheira dele, que ele vivia, abandonou ele, mas a mãe nunca abandona. Então, assim, quando a gente falar de uma situação que caiu na internet, porque você sabe, a gente sabe que nem tudo que aparece na internet é de fato, certo? Nem tudo que ouve com O realmente ouve com H, né? Nem tudo que a gente vê por trás das câmeras realmente é o que acontece. Ou seja, cada família tem os seus desafios. Na frente das câmeras, todo mundo está sorrindo, todo mundo está alegre, mas cada família tem desafios. Seja ele com seus filhos, seja ele desafios familiares em si, gerais e etc. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que me chamam aí no Instagram, que falam, muitas pessoas que dizem, como é que pode, pastor, eu sou um pastor, e seu filho nessa situação, e etc. Gente, não é por força e nem por violência. Não é porque ele é filho de pastor, ele é filho de pastora, que obrigatoriedade ele vai ter que ser, né, do jeito que o pai dele é, ou do jeito que a mãe dele é. Se a gente for impor isso aí,
vai ter problemas futuros que não tem reparo nesses problemas. Outros adolescentes que por causa de situações que não souberam lidar, que terminaram tirando a sua própria vida. Gente, quando acontece essa situação, quando chega a esse extremo, né, aí a população em si já coloca a mão na consciência e aí começa a culpar sites, começa a culpar noticiário, etc, etc. Eu acho que as pessoas, antes de digitar, né, trazendo palavras que ferem, a pessoa deve olhar primeiro para si mesmo. Eu tenho um filho, qual a idade do meu filho? O meu filho ele já está na idade de adolescente, então só quem sabe é quem tem filhos adolescentes. Nos dias de hoje, as coisas mudaram. Antigamente, no meu tempo, graças a Deus, eu ainda peguei esse tempo, que a minha diversão era brincar de bola de gude, né? Bola de fundo em outras localidades. A minha diversão era brincar no dia a dia com as crianças na rua, de esconde-esconde, brincadeiras normais da criança. Né? Hoje não. Hoje, a criança, ela quer o quê? Redes sociais. A criança, ela não tem mais essas brincadeiras de antigamente. Então, assim, antes, minha mãe, graças a Deus, eu tive uma criação excelente pela minha mãe e pelo meu pai, que são pastores, né? Eles me deram uma criação boa também. E eles diziam sim, diziam não. Às vezes eu me revoltava, mas aceitava o não. Por quê? Porque naquele tempo, a minha mãe poderia pegar uma cinta, entendeu? E poderia me corrigir com uma cinta. Meu pai do mesmo jeito. Hoje, se você pegar e for fazer dessa forma, você pode responder processos. Entende? Então, assim, mudou a situação. Então, hoje, é o diálogo. Só através do diálogo que você, que nós, que vamos conseguir realmente conversar com o adolescente, dialogar com ele, e através de oração, da palavra de Deus e do auxílio do Espírito Santo. Porque se não for assim, não tem como. Entende? Então, assim, o meu filho Miguel, ele é um menino excelente. Quem convive com ele sabe que ele é um anjo, um menino doce, totalmente educado, um menino que é obediente, é um menino que eu não tenho nem palavras para definir ele. Entende? Eu sou pai, mas quem convive com ele sabe que ele é assim. Ele é um jovem que ele teve uma boa criação. Ele foi criado dentro da igreja. Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito o seguinte: é o que aconteceu comigo, Israel. Chegou uma fase da minha vida, dos meus 15, 16 anos, que eu enfrentei situações. Eu lembro que chegou uma fase da minha vida nessa cidade que eu disse, sabe uma coisa? Vou pro mundo. Eu não quero mais negócio da igreja. Me deu uma revolta no meu coração e eu quis ir pro mundo. Eu quis ir pra festa. Eu lembro até, tem até uma situação que eu fui, que tava tendo um show sertanejo em João Pessoa. E eu disse, eu vou, porque eu não quero mais saber de igreja. E quando eu cheguei lá, sabe, meu coração começou a acelerar. Eu disse, rapaz, isso aqui é no lugar errado, isso aqui não é pra mim. Tentei por diversas vezes. Israel, não tem como dar errado. Se a gente fala da palavra, se o filho escuta a palavra, se o filho está na igreja ouvindo os louvores, a palavra ela fica dentro do coração. Ela fica dentro do coração. Por mais que o filho queira tomar outro caminho, mas em um determinado momento o Espírito Santo pega ele de jeito. Entendeu? Em um determinado momento entra em evidência a palavra de Deus no coração dele e ele lembra da casa do Pai. E ele lembra de retornar para a casa do Senhor. Então, o que eu tenho para falar sobre essa situação é que as pessoas, em vez de julgar tanto e de acusar tanto, ora conosco, porque eu estou em oração por meu filho, a mãe dele está em oração por ele, o meu pai está em oração por ele. Então, assim, se a gente orar, eu acredito que não existe nada impossível para o poder da oração, porque conselho a gente dá até mais, né? Mas ninguém pode obrigar, ninguém pode impor. Entendeu? O mundo, ele está de braços abertos. Entendeu? Então, ou vai no diálogo, na compreensão e sabendo lidar com essas situações, ou perde totalmente o adolescente e o jovem. Muita gente chega e diz, pastor, tira o Miguel disso, tira o Miguel daqui. Pai, não é assim. Ele tem a escolha dele também. Ele sabe o que ele quer para a vida dele também.
Entendeu? Então, é muito simples eu chegar, não, vai ser assim, do meu jeito, você vai ser assim, ela também vai ser assim, do meu jeito. Vai dar errado, Israel, vai dar problema. Entendeu? Nem tudo eu concordo, nem tudo ela concorda. Mas eu estou distante. Ela, como mãe, está mais presente. E às vezes ela tem que estar perto, ela tem que conduzir, ela tem que levar, ela tem que estar lá. Por quê? Porque ela é mãe. Eu já falei. A mãe vai até dentro de um presídio que só tem pessoas arbitrárias por conta do filho. Então essa é a compreensão. Você tem orgulho do seu filho? Demais, demais. Para mim foi uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida. Foi o meu filho. Né? Eu nunca esqueci. Tá gravado na minha mente até os dias de hoje. O dia que ele nasceu, que eu vi o rosto dele pela primeira vez. Eu passei a noite toda no hospital, na maternidade. Eu lembro que eu passei a noite toda dormindo numa cadeira lá de espera. E na época eu era mais novo do que eu sou. Hoje eu tenho 35 anos. Na época eu tinha uns 19 anos de idade. E eu lembro que o pessoal lá ficaram, eita pai, o pai mais novo tá aqui. E eu passei a noite toda. De meia hora eu ia lá. Meu filho nasceu? Ainda não. Meu filho nasceu? Ainda não. Aquela ansiedade de ver, meu filho nasceu? Ainda não. Quando chegou de 12h49, alguém disse, acorda pai, eu tava dormindo porque eu tinha passado umas 2 noites acordado. Acorda pai, teu filho nasceu, vai ver ele. E quando eu vi ele, a coisa mais linda, né? Pacotinho lindo. Então assim, os filhos, na vida de um pai e na vida de uma mãe, tem um valor que eu não pensaria 2 vezes se eu precisasse dar o meu coração pro meu filho. Você entende? Eu não pensaria 2 vezes se eu precisasse da minha vida pelo meu filho. Então a compreensão que as pessoas têm que ter é essa do pai e da mãe. E ser menos juízes, porque é muito simples a gente ser juiz, né? Ser menos juízes e ter mais amor, certo? Para entender a situação de cada um. O senhor assiste os vídeos em que ele aparece lá no perfil do influenciador? Israel, eu não consigo acompanhar. Entendeu? Tudo. Por quê? Devido ao tempo também. Mas aqui e acolá, eu observo sim, eu acompanho sim alguns vídeos. Não todos, eu não consigo acompanhar todos os vídeos, eu não consigo ficar olhando direto, não. Eu falo com ele, certo? Por WhatsApp, conversei com ele. Mas acompanhar assim, em si, eu não consigo acompanhar tudo por causa do tempo, por causa que a gente começa a ter tantos compromissos. Eu uso as redes sociais, né, para falar da palavra de Deus, para tirar uma dúvida, etc. E o tempo é muito corrido para a gente ter um ministério pastoral. O senhor falou aí que é filho de pastor e é pastor também. O senhor sonhava que ele fosse pastor também? Israel, assim, eu acredito que o desejo de qualquer pai que é pastor é ter o filho pastor. Certo? Por mais que nos dias atuais está tão difícil a situação que a maioria dos pais que são pastores querem que os seus filhos tenham uma profissão. Não seja pastor, é verdade. Não seja pastor, entende? De tanto sofrimento, de tanto... Porque trabalhar com gente não é fácil. Agora imagina, trabalhar com pessoas que estão dentro da igreja, que é um grande hospital, certo? A igreja é comparada com um hospital. Pessoas que estão feridas, que estão machucadas. Pessoas que estão em tratamentos espirituais, certo? Você já pensou, trabalhar com pessoas assim? Não é fácil, porque ali a pessoa é o ser humano e é as forças espirituais tentando tirar os caminhos do Senhor, isso aqui. Então, o trabalho é 2, 3 vezes mais que dá, entende? Então, assim, a maioria dos pais hoje querem que seus filhos... O pai é pastor, querem que seus filhos façam a faculdade, querem que seus filhos tenham uma profissão, porque sabem como é árduo o ministério pastoral. Eu mesmo não queria. Eu vim pelo chamado. Mas eu não queria, a princípio, pelo sofrimento que eu via meu pai sofrendo. O meu pai, ele foi pastor das primeiras cidades da Paraíba e ele foi pastor da última cidade da Paraíba. E naquele tempo, teve situações que eu lembro que a gente não conseguia nem terminar o ano letivo. Certo? A gente começava o ano letivo em uma cidade e precisava do trabalho do meu pai em outra cidade. A gente tinha que ir, o caminhão da igreja chegava, a gente mudava para outra cidade. Chegava lá, às vezes, perdia o rendimento.
Mas, Israel, Deus é tão fiel que hoje eu tenho 2 formações acadêmicas, certo? E meu irmão é advogado. Passou na OAB, se eu não me engano, foi num longo período ainda. Certo? Por quê? Porque Deus, ele restitui o tempo que se perdeu, entre aspas, porque aquilo que eu faço em prol do reino de Deus, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Certo? Deus restitui o tempo. E aconteceu isso na nossa vida. Entendi. Pastor, para a gente encaminhar para o fim, eu tenho quase certeza que tanto a pastora Reinalda quanto o filho Miguel podem assistir essa nossa entrevista. O senhor quer mandar alguma mensagem para eles? Pode estar nos acompanhando? Quero dizer para a Reinalda que ela continue dentro do chamado. Deus chamou ela, certo? Continue na pregação do evangelho, certo? Cada pessoa tem um chamado específico. Se existisse somente um tipo de igreja, como seria a graça? Como é que seria a graça? Naquele grande dia, alguém poderia dizer, não, eu não fui porque a igreja era assim, porque a igreja... Não, Deus ele derramou sua graça, certo? Para o meu filho, eu quero dizer, meu filho, que eu amo você, tá? Você pode contar com seu pai para qualquer situação. Quero dizer que eu te amo. E eu só tenho orgulho do jovem que você é, da sua essência, do seu caráter, tá bom? Deus abençoe sua vida mais e mais e pode contar comigo. Pastor, o senhor me pareceu ser muito sensato nas suas falas como pai, mesmo sendo um pai que não está fisicamente presente, mas pareceu ser muito sensato. Eu queria, inclusive, aproveitar e explorar um pouco mais, se o senhor puder mandar também uma mensagem para outros pais que eventualmente enfrentam situações como essa, né, de divórcio, mas que constituiu família, tem um filho, etc., e não está presente. O que o senhor pode orientar para esse pai, para essa mãe, que vê o filho ao longe, mas de alguma forma, o que o senhor pode falar para essa pessoa que está nos acompanhando aqui? Assim, o que eu aconselho aos pais, e assim, principalmente que são pais de adolescentes hoje, certo? A gente sabe que os adolescentes, o mundo que os adolescentes vivem hoje é totalmente diferente do mundo que a gente viveu na idade deles. Então, assim, tenham paciência com o filho de vocês. Vá para um diálogo. Tente dialogar. Porque um adolescente revoltado, ele não pensa 2 vezes. Ele em si, normal, adolescente normal já é impossível. É impossível em si. Imagina ele revoltado. Então, o diálogo, a paciência. Tenha paciência com os filhos. Porque esse é o caminho. Eu termino aqui, Israel, a entrevista, novamente, com Zacarias capítulo 4, versículo 6. Que foi um dos temas de uma palavra que eu deixei hoje no Instagram. Que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Tá? Então, que Deus continue abençoando, Israel, você nessa missão que você tem, nesse seu trabalho que você faz, tá certo? Que Deus continue abençoando você e a sua equipe, e que Deus abençoe a todas as famílias e os pais que estão em especial me assistindo, meus filhos. Deus abençoe. Muito obrigado. Tá? Bom, essa foi a entrevista com o pastor Anderson, pareceu muito sensato, né? Até falei sobre isso na própria entrevista, muito sensato na sua fala. Você vê, ele não critica a Reinalda, não ataca a Reinalda, ele não critica, obviamente, nem mesmo a postura do filho. Trouxe uma fala muito coerente, muito consciente, né, de tudo que está acontecendo ali, mas se mostrou um pai e também um pastor bastante equilibrado. E eu queria, antes de terminar esse vídeo, que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião, a sua avaliação sobre isso, né, se você chegou até essa parte final. O que você achou da fala do pastor Anderson, hein? Você acha que deveria ser mais firme? Você acha que ele foi sensato? Foi coerente? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler o teu comentário e responder a cada um deles. Tchau.